Boa noite. Na edição de hoje iremos abordar o tema correção racial e espirometria. Por que a história importa? O nosso objetivo nessa edição é o de informar você, público de casa, sobre a espirometria e o contexto histórico que a envolve. O filósofo Thomas Jefferson escreveu em 1787 um ensaio de nome Manners, no que aborda o despotismo ligado à escravidão, no que condiz à educação, à indústria do senhor e na fundação filosófica. Jefferson enumerou características biológicas, morais e intelectuais dos povos escravizados como um empecilho à liberdade. As crenças de Jefferson sobre diferença racial foram compartilhadas pelos filósofos iluministas daquela época. O desenvolvimento da espirometria é um processo não só político, mas também social e técnico, dando aos brancos status de poder e rebaixando os povos negros, mantendo na escravidão. Criando desigualdade social com a justificativa de que os negros teriam capacidade de oxigenação mais baixa, por isso ocupavam trabalhos de baixa classe, como serviços braçais, enquanto os brancos teriam capacidade mais elevada e ocupavam trabalhos intelectuais, de classe mais alta. Os testes em negros teriam resultados de capacidade menores por não levar em consideração pontos importantes, como por exemplo as condições dos locais onde vivem. Agora vamos passar para a nossa colega Giovana para que possamos entender mais sobre o assunto. E para que você não se perca, telespectador, iremos tratar de alguns conhecimentos prévios que devemos ter. Por exemplo, o que é a espirometria e como esse exame é feito? Também conhecida como teste do sopro, é um exame onde o paciente sopra num aparelho chamado espirômetro e são captadas as capacidades e os volumes pulmonares. O exame é realizado com o paciente sentado. Colocamos um clipe nasal para impedir fuga de ar pelas narinas. O paciente coloca o bocal que está acoplado ao espirômetro na boca e o técnico de exame, capacitado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, vai coordenando os sopros. Nesse exame é usado um fator de correção, que é uma medida utilizada após os resultados finais, de acordo com a raça do paciente, por exemplo. Então, as capacidades sofrem uma correção, uma retirada de um determinado percentual, visto que é subentendido que a raça negra possui uma menor capacidade respiratória. Então, ali, alguns parâmetros são avaliados e nós colocaremos os mais comuns aqui na tela e não se esqueça de dar pausa. O pico de fluxo expiratório, PFE, que representa o ponto mais alto da curva fluxo-volume, ou seja, o fluxo máximo de ar durante a manobra, e reflete o calibre das vias aéreas proximais. A capacidade vital forçada, conhecida como CVF, que representa o maior volume de ar mobilizado em uma expiração forçada até o volume residual. O volume expiratório forçado no primeiro segundo, conhecido como VF1, que, como o próprio nome indica, representa o volume de ar expirado nos pulmões do primeiro segundo durante a manobra forçada. E a relação entre essas duas variáveis, chamada de relação VF1-CVF, que corresponde à quantidade de ar que foi expirado no primeiro segundo em relação a todo o ar expirado durante a manobra. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso, clique aqui no link abaixo na descrição desse vídeo. Mas olha, existem também outros tipos de fatores de correção além do racial, tá bom? Mas esse é o que nós iremos focar hoje. A descoberta desse conjunto de volumes foi resultado de muito estudo, e a soma desses volumes gera alguns tipos de capacidades que, quando alteradas, podem indicar algumas doenças, estando aí a sua grande importância. Foi quando então, em meados de 1800, Samuel Cartwright deu base empírica aos escritos de Jefferson, de modo que construiu seu próprio espirômetro comparando o exame entre raças. Prática essa que se tornou um princípio organizador, estabelecendo uma diferença quantitativa de 20% nas capacidades pulmonares. A história poderia acabar por aí, não é? Mas não. A premissa ganhou ainda mais força quando Benjamin Gould deu reforço a Cartwright e dedicou um capítulo inteiro ao assunto em suas enormes investigações em estatísticas militares e antropológicas de soldados americanos, sendo esses os processos históricos que promoveram e sustentaram as ideias de diferença racial na espirometria. No entanto, essa investigação não levou em consideração fatores considerados importantes para definir tais diferenças, como as condições de vida ou de trabalho dos ex-escravizados. Com certeza há alguma motivação por trás dessas atitudes em ignorar a realidade. E esse é um pensamento que gostaríamos que você construísse durante o programa. E assim, passo a palavra para o meu colega Ivan. É isso mesmo, Giovana. Então,
Vamos prosseguir nessa linha. Na década de 1920 e 1960, a ideia de Gould persiste e outros pesquisadores continuam a citá-lo, ainda hoje. Além disso, em 1922 foi feita uma das pesquisas mais importantes da história da corrida da espirometria, quando alguns professores avaliaram vários fatores para usar no diagnóstico de espirometria em crianças e concluíram que o meio e status social não afetam as capacidades pulmonares em diferentes ambientes, além de outros estudos comparativos baseados em noções hierárquicas ao redor do mundo. A respeito da diferença na função pulmonar, Myers afirmou que raça e nacionalidade afetam a capacidade vital, mas descartou a ocupação como fator de influência. Mas a informação não para por aí. Na década de 1960, buscava-se entender como as condições sociais afetavam na saúde dos afro-americanos, e houve um crescimento no estudo da genética das doenças na medicina, o que possibilitou comparar a capacidade pulmonar preta e branca. Esses estudos apresentavam tamanhos de amostras, populações globais e espirômetros distintos, descartando as condições de vida como fatores causais da função pulmonar reduzida. Em 1966, Damon relacionou a antropometria com a função pulmonar, por meio de explicações genéticas, para explicar que a diferença está no físico, sendo uma diferença funcional ou fisiológica. Curioso, não? Mas vejam mais. Em 1974, o estatístico britânico Charles e o pneumologista Hans reduziram a complexidade da raça a um fator de correção simples de 13,2%, excluindo o ambiente como fator de diferença na função pulmonar, assim como o Damon, mostrando então que o que realmente influenciava nessa diferença eram fatores sociais ou econômicos. É importante salientar que as políticas eugênicas têm uma parte de culpa nessa história. Isso porque ela buscava selecionar e aprimorar a raça humana, a fim de melhorar geneticamente a população. Se você tiver algum material para complementar esse assunto, compartilhe aqui com a gente. Cartwright, citado anteriormente, que é um pesquisador e defensor da escravidão, usava a raça como um objeto de estudo e em pesquisas ao encontrar discrepâncias entre negros escravizados e brancos, usava desse argumento para justificar a relação senhor-escravo, fortalecendo assim a teoria eugenista. Mas o que é possível aprender e compreender acerca da história da espirometria? Vivemos uma nova realidade diante da pandemia do vírus do Covid-19. Vacinas, testes, tratamentos inovadores perca da capacidade respiratória. Tudo isso se tornou assunto comum entre as pessoas. Diante disso, achamos necessário fazer uma associação ao contexto atual que nos explique na prática as problemáticas do fator de correção para a raça na espirometria. Algumas pesquisas feitas recentemente indicaram que quase todos os pacientes com consequências graves relacionadas à Covid-19 apresentaram pneumonia, que é caracterizada pela dificuldade para respirar e baixos níveis de oxigênio, o que pode diminuir muito a sua função pulmonar. Apesar de não ser especificada a raça dos pacientes no estudo, esses dados podem ser usados como um panorama. Em um outro estudo feito por cientistas britânicos publicado na revista científica Clinical Medicine, mostra que pessoas negras têm 2 vezes mais risco de contrair o vírus em comparação com as pessoas brancas. Isso pode se dar por diversas razões, como viver em famílias maiores com status socioeconômico mais baixo. Outra justificativa é ter um emprego com funções de linha de frente, onde trabalhar em casa não é uma opção, não é mesmo? Mas o que esses dados nos indicam? Que os fatores de correção usados na espirometria, que comumente classificam os negros usando o parâmetro de um paciente branco, onde se é esperado que o paciente negro apresente um resultado menor, tira a possibilidade de busca de tratamento adequado. Isso porque o déficit apresentado na espirometria é considerado normal, conclua assim que os danos causados pela infecção da Covid-19 podem causar sequelas que afetarão a capacidade pulmonar de um indivíduo negro, visto que tem mais chances de contrair o vírus, onde é possível que seja normalizado esses valores em déficit obtido no exame de espirometria, sendo assim mais uma negligência na saúde da população negra. E agora, você já consegue entender o que há por trás de tudo isso? Se sim, conta aqui nos comentários. Tenha uma boa noite e até amanhã.